Bom dia, à disposição das senhoras e dos senhores. Presidente, os preços vão baixar com a nova política? Querem? É para mim a pergunta? Querem falar? Você quer que eu fale primeiro? Quer que explique? Vamos retomar? Vai lá, retoma. Uma explicação inicial, né? Afinal de contas, o PPI, ele continua, não continua, além dele vai ter serão outras variáveis, a gente queria entender melhor o que... Na verdade, como ministro de Estado e representante do governo, eu queria aqui primeiro ressaltar a nossa satisfação de estar recebendo o presidente da Petrobras para anunciar a sua nova política de preços. O que, para nós do governo, e enxergamos a Petrobras como uma empresa de capital aberto, uma empresa listada em bolsa, uma empresa que tem sua governança própria e toma suas decisões autônomas e independentes. Mas nós do governo temos uma visão clara sobre o que é melhor para o Brasil. O governo liderado pelo presidente Lula tem defendido publicamente que nós devemos ter uma política nacional de competitividade interna, que as empresas sejam vistas como indutoras do crescimento nacional, que tenham o seu papel de governança, mas que tenham a sua visão também social, que está prevista na Constituição e na lei de estatais. Mesmo as empresas privadas têm esse compromisso com o país, que é cumprirem uma função social diante da população brasileira. E hoje nós estamos recebendo esse gesto da Petrobras e essa decisão interna na redução do preço do gás de cozinha em mais de 21%, da gasolina e do óleo diesel. É um gesto da Petrobras com o Brasil, é uma decisão interna, não faz dela uma empresa diferente de qualquer outra, é uma empresa que vai competir no mercado como as outras empresas naturalmente, mas nós do governo Lula temos falado o tempo todo, nós que fazemos parte do governo do presidente Lula temos falado já e conversamos com a imprensa diversas vezes que era importante que a gente tivesse uma política interna, uma política de governo sobre os preços dos combustíveis que atendesse o interesse das brasileiras e dos brasileiros. Ministro, desculpa, a Petrobras já anunciou uma redução de 21% hoje no preço dos... O presidente da Petrobras vai falar sobre as reduções. A Petrobras hoje anuncia a sua mudança na política de preço. Eu quero aqui fazer uma dura constatação ao PPI criado em 2017, 2018. Era uma abstração, era uma mentira e era um crime contra o povo brasileiro, porque impunha uma algema, impunha uma mordaça a uma política de competitividade interna dos preços dos combustíveis no Brasil, fazendo com que muitas vezes as oscilações, inclusive, fossem muito acima daquilo que seria possível para poder contribuir com o crescimento nacional. Hoje, acho que vamos poder comemorar todos os motoristas de Uber, todos os taxistas e principalmente os caminhoneiros, em saber que não teremos volatilidade como o PPI impunha. Muitas vezes a cada hora tinha que ter mudança nos preços dos combustíveis, tirando completamente a previsibilidade e até a sobrevivência dos caminhoneiros, por exemplo, que cobravam seus fretes, muitas vezes referenciados num preço do combustível e tinham surpresinhas desagradáveis no meio da sua jornada na estrada. Portanto, hoje é motivo para nós de muita alegria, porque a gente vê consolidado uma das empresas das várias petroleiras que exploram a costa brasileira, mas uma grande empresa, induzir a possibilidade de nós termos uma competitividade justa e equilibrada no preço dos combustíveis nacionais. Mas, ministro, qual vai ser a previsibilidade agora? Qual é a queda do preço do diesel e da gasolina? O presidente da Petrobras vai falar sobre preços especificamente, sobre a política interna da empresa, mas eu não podia deixar de manifestar como governo de que nós vínhamos trabalhando para que as empresas petroleiras do Brasil, e a Petrobras é a maior delas, pudessem ter uma referência no preço interno dos combustíveis. Nada mais se tornando
do que, naturalmente, o que estabelece o mundo, que é a competitividade nos preços de forma natural e não amordaçada, como eu disse, que era pelo PPI. Era hora de abrasileirar os preços dos combustíveis, era hora de sinalizar de forma clara que o governo do presidente Lula vai cobrar de todas as empresas, independente de quais sejam, que cumpram com seu papel social, compreendendo que elas têm que ser competitivas, que elas têm que ser lucrativas, que elas têm que ser atrativas para os investidores, e a Petrobras de forma alguma vai deixar de ser atrativa para os investidores, pelo contrário, agora nós vamos construir, eu tenho certeza que com essa política da nova diretoria, nós vamos manter uma empresa perene, uma empresa que não vai ser só vendedora de óleo cru, uma empresa que vai ter uma estratégia de investimento para que ela se torne, sim, atrativa para os investidores que querem investir de longo prazo e com segurança numa empresa séria e comprometida com o Brasil. E que tenha compromisso em especial com todas as brasileiras e os brasileiros, com as questões sociais do país. E hoje é motivo de comemoração para nós, porque vem reafirmar para nós do governo que nós estamos conseguindo avançar naquilo que disse o presidente Lula na campanha e daquilo que todo o seu governo vem fazendo durante esses meses, que são os ministros voltados para o desenvolvimento nacional, para a geração de emprego e renda, mas em especial olhando a vida dos mais pobres e olhando de forma com muita dedicação a melhoria da qualidade de vida da população que necessita de preços mais módicos, em especial na alimentação. Pessoal, nós estamos comunicando ao mercado, e fizemos isso antes da abertura do mercado. O que você precisa? Nós estamos, então, comunicando ao mercado um ajuste na estratégia comercial, da composição de preços e das condições de venda a clientes da Petrobras. Esse modelo maximiza a incorporação de vantagens competitivas, portanto, nós vamos usar as vantagens que a Petrobras tem a nosso favor e a favor do país, sem se afastar absolutamente da referência internacional dos preços. É bom enfatizar que quando eu digo referência, não é paridade de importação, é referência internacional. Portanto, isso significa que, evidentemente, quando o mercado lá fora estiver aquecido no petróleo e nos seus derivados, com preços fora do comum, óleos mais altos e consolidadamente mais altos, isso será refletido no Brasil, porque abrasileirar os preços significa levar as nossas vantagens em conta, porém, sem tirar o Brasil do contexto internacional, evidentemente. Então, o Brasil faz parte desse contexto. O fato de estar no Brasil, por exemplo. O fato de eu ter uma refinaria no Brasil, estar aqui, ter boa parte dos meus custos em reais, não pode se comparar com a paridade de importação, que era basicamente como disse o ministro, uma abstração. Era pegar um preço lá fora, colocá-lo aqui dentro, com todos os custos, despesas e relacionamentos, como se ele tivesse sido produzido lá fora, só que na porta da refinaria daqui. Isso, na verdade, é o preço do nosso concorrente. Pior. Aquele que não consegue produzir aqui, que não investiu em refinaria aqui, que não tem produção de petróleo aqui. Então esse é o pior cenário de competição. Então vamos deixar o pior cenário para aquelas moléculas que realmente precisarem ser importadas. Mas enquanto nós pudermos competir aqui e garantir o nosso mercado, a nossa presença em cada região, vamos usar a competitividade interna da Petrobras. Então deixa eu terminar. Sem se afastar da referência internacional de preços, mas sendo capaz de mitigar a volatilidade internacional. O que é que significa isso? Nem sempre, como na época de Pedro Parente, do 2017, onde tivemos 118 reajustes ao longo de um ano, e por isso tivemos a greve de caminhoneiros, por isso houve crise política causada pela greve dos caminhoneiros, não ao contrário, por um erro crasso dessa política, porque de repente foi feito um preço de paridade de importação no Brasil que nunca na história do país houve. Nem em termo nenhum, desde Getúlio Vargas, que nunca o Brasil
tinha a volatilidade imediatamente trazida para o seu mercado interno, como foi em 2017. Foi uma experiência ruim, traumática. E desde então, depois da crise dos caminhoneiros e tudo isso, esse PPI aí sim ficou sendo uma abstração, porque ele nunca foi praticado, a verdade foi essa. Em cada região, em cada lugar é diferente. Mas para a Petrobras ficou essa imposição, quase que uma autoimposição, de dizer eu preciso praticar o preço do meu concorrente. Eu não preciso praticar o preço do meu concorrente se eu tenho vantagens competitivas aqui dentro. Então nós teremos a melhor alternativa de preços para os nossos clientes em cada ponto de venda da Petrobras. Em cada lugar em que a Petrobras vende, lembrando que a Petrobras não tem mais uma distribuidora de combustíveis, então cada ponto de venda é cada porta de refinaria ou porta de terminal. Preserva o resultado econômico ótimo da empresa, porque a gente não vai absolutamente descer abaixo da rentabilidade, então eu vou fazer o melhor preço dentro das minhas possibilidades de produtor brasileiro. Portanto, estamos abrasileirando realmente os preços da Petrobras. Se eu posso produzir com custos brasileiros em território nacional, usando para esse efeito a autossuficiência conquistada pelo país, por vários heróis, várias pessoas, vários estadistas, vários regimes diferentes políticos preservaram a luta pela autossuficiência em petróleo, ela precisa valer de alguma coisa. E ela fica refletida, portanto, nesse movimento. Agora, política competitiva de preços para o mercado interno, favorecer o mercado brasileiro. E defende também, ao mesmo tempo, a sua rentabilidade e, eventualmente, sua expansão em determinados mercados. Então, essa é a política em geral. Essa, na verdade, a gente está chamando de estratégia comercial, porque a política nacional de abastecimento é um assunto de Estado, que vai envolver várias outras elos da cadeia, várias outras fases, várias outras entidades regulatórias, agentes econômicos, etc. Aqui se trata de estratégia comercial como qualquer outra empresa, evidentemente com a sensibilidade, com o cunho de uma empresa que tem como seu acionista majoritário, controlador, o governo brasileiro. Você está pelo conselho? Você está pelo conselho ou basta essa Não, a estratégia comercial da Petrobras é assunto de diretoria executiva e já foi aprovado. E já passa a valer? Hein? Passa a valer agora e já tem algum efeito. Se quiser a gente pode falar sobre, a gente acabou de liberar aqui a notícia dos reajustes já de acordo com essa política. Então nós teremos reduções de preço hoje da Petrobras, a partir de amanhã, na verdade, que a gente agora coloca no sistema. A gasolina A, menos 0,40, portanto 40 centavos por litro na gasolina A. Ministro, o senhor pode repetir, por favor? A redução é gasolina A, menos 0,40, portanto 40 centavos por litro, menos 12,6, menos 12,6%. Diesel A, lembrando que... Poxa, gente, pelo amor de Deus, vocês estão gravando. Não, a gente está pisando. Não prejudica a televisão. Começa do início. Vou fazer tudo numa roda só, depois vocês pegam. Gasolina A, menos 0,40, portanto 40 centavos por litro, redução, 12,6% a menos. Diesel A, 0,44, 44 centavos por litro, menos 12,8%. GLP, gás de efeito de petróleo, menos 8 centavos e 97 por botijão de 13 quilos. Aliás, escuta, R$8. GLP, menos 8,97 reais por botijão de 13 quilos, menos 21,3%. Lembrando, gasolina A é aquela antes da mistura com etanol e antes de chegar na distribuição e na revenda, é a gasolina na porta da refinaria. Diesel A, antes da mistura com biodiesel, portanto, diesel puro da refinaria. Qual é o impacto que a gente está colocando na nota? Pela primeira vez a gente está tentando colocar um impacto possível na bomba. Caso todas as outras parcelas até chegar ao consumidor se mantenham fixas, nós teremos um preço da gasolina C reduzido de em média, 5,49% do litro para 5,20% o litro. Diesel já B12, né, o diesel que você consome na bomba. Diesel S10, 5,57 era o preço,
caindo para 5,18 o litro. E botijão de gás, que é a melhor notícia, baixamos de R$100. Baixamos de R$100. Então, pela primeira vez, desde outubro de 2021, nós teremos um botijão de gás com preço médio esperado no mercado a R$ 99,87. 13 centavos abaixo dos R$100. Esse é o efeito dos anúncios de hoje. Ministro. Presidente, só uma dúvida, por favor. A fórmula do PTI era uma garantia de que o preço não teria uma intervenção do governo. Continua não tendo. Tem algum mecanismo novo que o mercado possa acompanhar? Que vai ter É uma intervenção? previsibilidade, presidente. Qual vai ser a previsibilidade do mercado para Exatamente o contrário. Você tem alguma previsibilidade no preço do etanol que sai das usinas de álcool? É exatamente. Você tem alguma previsibilidade no biodiesel que sai das usinas de biodiesel? Depende do preço da soja. Depende das do preço safras, insumos. depende da condição de produção, depende das refinarias estarem do mercado internacional também. Né? Então, assim, previsibilidade nós teremos, transparência total, está tudo no site. Tudo que nós estamos falando aqui, os componentes, estão no site da Petrobras e continuarão estando, naquele link lá dos preços. Agora, nós vamos, antes até da previsibilidade, o que nós estamos garantindo aqui, não é, ministro? É menos volatilidade, que é muito mais importante, né? É menos sujeição à volatilidade especulativa internacional. Nós vamos ter o efeito da referência internacional? Vamos, mas ele vai estar refratado numa série de possibilidades nacionais, no abrasileiramento dos preços, que vão fazer com que a gente consolide patamares antes de fazer reajustes. Então, isso é a volta ao passado? Não necessariamente, não. Principiologicamente pode parecer, mas não é. Nós não estamos afastando o efeito da referência internacional, mas estamos sim colocando um filtro, uma possibilidade que a empresa Petrobras consegue fazer com a sua capacidade de refino autóctone, estabelecida no Brasil, com custos brasileiros, pelo menos em grande parte, para amortecer esses efeitos. Essa é a vantagem de se ter parque de refino no seu próprio país. Essa é a vantagem de se ter autossuficiência em petróleo. Senão, não adiantaria nada os países lutarem por isso. Todos os países correm atrás disso. Tem uma razão. O senhor mencionou as vantagens de o Brasil ter refinarias e da Petrobras localizadas aqui para vender os combustíveis no mercado interno. Mas cada refinaria tem um mercado diferente. Exatamente. Essa taxa de pegar de carro tem mercado diferente? Não só os preços das áreas de influência variam, por isso que nós estamos falando aqui em preços médios sempre, como de cliente para cliente tem que variar também. Porque o cliente que compra muito é diferente do cliente que compra pouco. O cliente que pede num ponto de entrega diferente, muito remoto, é diferente do ponto de entrega mais coletivo. O cliente que é um mau pagador, quanto mais, é diferente do cliente que é um bom pagador. Então a Petrobras é uma empresa como outra qualquer nesse aspecto. Ela fará o seu preço de acordo com o cliente, com o ambiente que esse cliente se insere e com a instalação e a logística que ela estiver mais próxima para atendê-lo. Mas o que a gente está querendo assegurar é que ela vai buscar ser sempre a melhor alternativa para qualquer cliente no Brasil. Lembrando que os clientes são as distribuidoras. Qual é o nosso percentual de refino de gasolina no Brasil, por favor? O percentual de refino. E você pode pegar isso comigo depois? Porque isso varia e realmente diesel e gasolina, mas nós temos aí uma dependência ainda. Gasolina, para você ter uma ideia, esse ano nós vamos exportar. Então gasolina tem anos e fases do ano que a gente produz 100%. Não precisa importar. Diesel é um pouco mais crônico. Presidente, por favor, agentes de mercado estão interpretando a nova política de preços da Petrobras como uma intervenção do governo. Isso é importante. Isso é importante você dizer. Não há intervenção absolutamente nenhuma. O que há, o presidente Lula, quando fez a campanha, nós estávamos juntos lá, ele disse o que eu estou dizendo aqui. Não faz sentido um país lutar para a autossuficiência, não faz sentido Getúlio e todos os outros sucedendo lutarem para ter parque de refino e depois a gente praticar o preço do importado, como se a gente importasse tudo 100%. Então, o que ele disse não é intervenção, o que ele disse é uma vontade política que foi eleita, sufragada e bem resultada. Nós somos parte disso, nós, ministro, presidente da Petrobras, somos parte do governo brasileiro. Não há intervenção nesse sentido de dizer assim, bote o preço assim.
Não, os instrumentos da Petrobras competitivos, os instrumentos de rentabilidade, de garantia da financiabilidade da companhia, estão integralmente garantidos. O que nós estamos falando aqui é um modelo que vai garantir a ela ter o melhor preço para o seu cliente, como qualquer outra empresa. Não há intervenção nenhuma. Agora, a comunhão de interesses e de propósitos, há sim. Aproveitar os ativos brasileiros em favor dos brasileiros. Isso está entre nós todos. Ministro, essa nova... Você não tem comentado que uma política de preço tem que ser uma política de Estado, mas hoje está sendo anunciada uma política comercial da Petrobras. Quando virá política de Estado ou não será mais necessário? Não, o presidente Jean Paul foi muito feliz ao dizer que há uma convergência de interesses nessa nova política anunciada hoje pela Petrobras. Eu sempre disse que a Petrobras é a maior petroleira do Brasil, é uma empresa que nós não podemos deixar de reconhecer e todos os investidores sabem que o governo é controlador. Isso não quer dizer interventor, muito pelo contrário. O que nós defendemos é o bom senso e a coerência. O que havia, na verdade, era uma política criminosa contra brasileiras e brasileiros. E até contra a Petrobras. Que amarrava a maior petroleira do Brasil a preços que não permitiam ela ter a sua política de competitividade conforme os seus custos e conforme o seu lucro natural de mercado. Então, hoje, a Petrobras realmente ela vai ser a protagonista de uma natural, como qualquer outro setor, de uma disputa interna de preços. Ela vai conforme os seus custos, conforme a sua política interna, respeitada a sua governança, respeitada a sua natureza jurídica de uma empresa de capital aberto, como eu sempre tenho dito. Mas o governo disse de forma clara e inequívoca que nós temos uma grande prioridade, que é servir ao povo brasileiro. O governo tem uma política nacional já anunciada pelo ministro de Estado há muitos dias. Eu defendi essa política de preço não exclusivamente para a Petrobras, que as empresas petroleiras no Brasil devem ter o que eu intitulei numa das emissoras como PCI, Política de Competitividade Interna, que elas possam competir de forma legítima, de forma, cada uma com sua estratégia comercial, de forma livre, mas devem ter o seu foco com a acessibilidade de uma competição que tenha o objetivo da autossustentabilidade da empresa, do seu lucro natural, da manutenção da sua perenidade. Eu acho que a Petrobras vai se tornar uma empresa ainda mais atrativa para os investidores sérios, os investidores de longo prazo, os investidores que querem uma empresa que não estava sendo preparada como o governo anterior estava preparando a Petrobras, como fez com a Eletrobras, sendo preparada para ser vendida. Do jeito que estavam fazendo, o processo de desinvestimento que o governo anterior estava fazendo, era um processo para chegar com a Petrobras em poucos anos como vendedora exclusivamente de óleo cru, se tornar atrativa para um mercado especulativo e vender a empresa. Então, quer dizer, o investidor que interessa em ter uma empresa perene, uma empresa sólida, uma empresa equilibrada, esse investidor vai ser, a Petrobras vai se tornar ainda mais atrativa para esse investidor, na minha modesta opinião, que vai enxergar isso a curto prazo. E a Petrobras passa a recupera a sua liberdade de fazer preço. Isso que é importante. Não é contra o investidor, é o contrário. O que era contra o investidor é você ser obrigado a praticar o preço do seu concorrente, o pior preço para você. Então, perdia market share, perdia participativa de mercado. Agora não, nós nos alforriamos de um único e exclusivo fator, que é esse paridade de importação, né, para ter a liberdade de usar nossas vantagens competitivas a favor do Brasil e da Petrobras. Agora, ministro, no ano passado, olhando para o consumidor, nós tivemos diversas flutuações do preço, mas na maioria das vezes para cima, o que causou uma certa preocupação. Existia até uma preocupação com a greve de caminhoneiros perto da eleição por conta do preço do óleo diesel. Com essa nova política, olhando a longo prazo, a tendência é que nós tenhamos novas quedas. Essa nova política, além de servir a uma política comercial adequada, que é de competir internamente e vai se tornar os preços mais atrativos para o consumidor, vai diminuir o impacto na inflação e vai ajudar o Brasil, inclusive, nesse momento, a sensibilizar, por exemplo, o Banco Central, para que a gente possa diminuir a nossa taxa de juros e possa tornar o Brasil assim
mais atrativo para os investimentos internos e, consequentemente, geração de emprego e renda, que é o que nós buscamos de forma extremamente vigorosa. Essas oscilações citadas, naturalmente, todas as empresas que competem vão estar sujeitas a elas. Vão continuar sujeitas às oscilações. O que nós estamos anunciando, que o presidente da Petrobras anuncia, e eu já tenho falado como política de governo independente da Petrobras, é que nós precisávamos que as empresas petroleiras no Brasil disputassem o mercado de forma legítima, cada uma com a sua estratégia. O governo hoje ganha com esse anúncio a Petrobras, porque vai se tornar livre de amarras que a colocavam muitas vezes comercialmente até mal posicionada, porque a volatilidade era obrigatoriamente cumprida por ela, muitas vezes de forma a prejudicar o consumidor e a própria empresa. Ganha o governo, mas ganha principalmente as brasileiras e brasileiros com o cumprimento dos nossos compromissos de governo de anunciar cada vez mais melhores preços, não só de combustíveis, mas como de energia e outros insumos necessários a melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Hoje é um dia festivo para o governo, é um dia festivo para o Brasil, porque nós avançamos na liberdade econômica nacional. A verdade é essa. Nós saímos de uma política, de uma política de amarra que impedia maior competição e, consequentemente, melhores ganhos para o consumidor, por uma política de liberdade comercial que vai ser praticada, eu espero, pelas outras petroleiras, acompanhando o exemplo da Petrobras. Muito obrigado. Procurou o Ministério para falar sobre a apresentação da eu tenho vários pedidos de agenda, inclusive da Light, mas ainda não consegui marcar. Nós estamos fazendo discussões internas sobre a recuperação judicial, que ela... Tem possibilidade de uma intervenção na empresa? Todas as possibilidades estão abertas. Peraí, primeiro faz a foto aqui para lá. Rapaz! Presidente, a gente está ao vivo na Globo News, só explica pra gente, por favor, para o consumidor, o custo alternativo do cliente, o valor marginal da Petrobras, o que seria isso? Só para ficar claro. A parte de cima é quando eu vou perder o cliente. Se eu for perder o cliente, eu chamo ele de volta, espera aí que eu vou resolver aqui. E a parte de baixo é quando eu vou perder dinheiro. Eu tenho que estar entre o que eu perder dinheiro e perder o cliente. Vai ter uma